Então, dando continuidade aos componentes do sistema circulatório, além das bombas, dos canais e dos espaços, tem o líquido que circula nos sistemas tanto aberto quanto fechado. Bom, o líquido, ele é um líquido que banha todos os tecidos e que tem a função de levar até os tecidos elementos importantes para o funcionamento das células e remover elementos que precisam ser removidos, que são tóxicos ou que não podem se acumular de maneira nenhuma, né? O sangue é um líquido um pouco mais complexo, então tem características específicas de complexidade, que eu já vou passar para vocês, e que fica num sistema fechado. Então, o sangue é composto por plasma, por células, por proteínas e por outros vários elementos que compõem então um líquido bastante denso. A linfa, ela é o líquido formado pela filtração do sangue. Então, quando a gente filtra o sangue, naquela passagem que o sangue faz pelos capilares, quando ele vaza, ele está deixando vazar exatamente aquele líquido que é a linfa. A linfa, ela corre no sistema linfático e ela retorna para o sistema circulatório. Num sistema fechado, o sistema linfático é extremamente importante para retornar a linfa. Então, a linfa contém principalmente água, mas várias moléculas bastante importantes, sais, minerais bastante importantes que sejam mantidos na circulação. Como o sistema aberto ele não tem sangue, a gente diz que ele tem uma mistura dos dois, né? Ele tem uma hemolinfa, então seria um sangue e uma linfa ao mesmo tempo. Nada vaza dele, então o sistema é aberto, não vai ter por onde vazar, ele cai realmente na hemocele. E ele é então composto por um sangue um pouco mais fluido, né? Não necessariamente com os mesmos componentes do sistema sanguíneo, mas que tem a mesma função final, de levar e trazer nutrientes, gases e manter a homeostase. O plasma, ele é composto, então, por grande parte de líquido, água, né, e alguns sais, sódio, cloreto, potássio, cálcio, vários sais importantes que são indispensáveis para a manutenção do funcionamento do sistema do funcionamento dos órgãos, né? Então eu preciso ter o balanço de sódio e potássio, eu preciso ter o balanço de cloreto e cálcio para que ocorra a bioeletrogênese normal das células. E se eu levar um desbalanço, então se eu tiver um excesso de líquido, por exemplo, eu posso ter uma situação de baixa quantidade de potássio, baixa quantidade de cálcio, e isso pode levar à morte celular. Ao mesmo tempo que se eu tiver pouco líquido e aí excesso desses eletrólitos, eu posso ter uma condição de excesso de sal, né, hipersalinidade, e aí eu levo a uma hipertensão, no caso do sistema fechado, ou um desbalanço completo do funcionamento celular. Além disso, no plasma eu encontro várias substâncias orgânicas, proteína, nitrogênio, que vem, né, tanto como ureia, ácido úrico ou metabolismo de proteínas, glicose, lipídios, proteínas, hormônios, vários hormônios estão presentes no nosso plasma, tanto de fundo proteico quanto os esteroides. As proteínas, elas podem ser separadas e estudadas independentes, né? Elas constituem a parte dos solutos do sangue ou da hemolinfa e elas têm uma maior concentração no sistema fechado. Então, elas têm alta concentração no sistema fechado, né? Porque elas compõem um elemento importante do sistema fechado no sentido de que elas favorecem vários processos, como por exemplo o processo de cicatrização, né? As proteínas participam desse processo com maior intensidade. No caso do sistema aberto, essas proteínas estão presentes também, mas vários outros elementos compõem o sistema aberto, já que eles não têm a necessidade de manter essas proteínas dentro de células. Vou explicar isso agora. Então, em invertebrados, a gente tem os pigmentos respiratórios, que são proteínas, né, dispersas no fluido. Essas proteínas não têm nenhum problema em estarem dispersas no fluido. No entanto, no sistema fechado dos vertebrados, as proteínas que estão no sangue, livres no sangue, elas são geralmente proteínas que estão relacionadas a transporte de elementos, transporte de hormônios, por exemplo. Enquanto que os pigmentos respiratórios, que têm uma grande concentração,
eles estão todos armazenados dentro de uma célula, nosso eritrócito. Tá? Qual que é a diferença desses dois sistemas? No caso do sistema fechado, eu não posso ter uma densidade muito grande do sangue. Então, quando eu coloco mais proteínas no líquido, eu vou deixando o sistema cada vez mais viscoso, o líquido cada vez mais viscoso. E essa viscosidade, ela acaba interferindo na pressão. Por quê? Porque ela causa uma maior resistência na passagem. Então, quanto mais denso for o líquido, quanto mais rico for esse líquido, mais difícil vai ser a passagem quando eu tenho canais muito diminutos. Então, ele vai aumentar a resistência do sistema. E aí, então, no caso dos invertebrados, isso não vai ser um problema, porque o sistema é aberto. Mas no caso dos vertebrados, isso é um grande problema. Não posso ter muita resistência, senão eu vou causar um aumento de pressão. Então, uma solução evolutiva foi a presença dessas proteínas pigmentares dentro das células. Tá? Fora das células eu tenho o quê? Tem albumina, tem globulinas, tem fibrinogênio, tem várias proteínas, né, que funcionam principalmente para o transporte, mas também como elementos de coagulação, cicatrização. As células que a gente encontra no sistema sanguíneo funcionam para o transporte de oxigênio, para a resposta imune, fagocitose e defesa e coagulação, como eu vinha dizendo, né? O eritrócito é o principal elemento de transporte de oxigênio, então são os eritrócitos que carregam a grande parte dos pigmentos respiratórios que eu estava falando anteriormente, certo? Nos invertebrados, esses pigmentos ficam livres, eles não precisam estar localizados em eritrócitos, embora em alguns invertebrados eles estejam localizados sim nos eritrócitos. Tá? Então, em alguns já aparece uma organização um pouco mais parecida com o de vertebrados. Bom, além desses três elementos principais aí, né, de todo o sistema circulatório, a gente vê que a variabilidade dos sistemas é imensa, como eu vinha falando na parte anterior da aula. Então, o que a gente tem de variabilidade entre os grupos, né? E por que é tão variado? Então, o sistema circulatório, ele tem duas pressões seletivas muito grandes. Uma delas é a função respiratória, então o transporte de gases, como eu falei antes, né? Para eu transportar gases de uma distância pequenininha, em alguns minutos, segundos, isso acontece. Mas se eu tiver que transportar por uma distância grande, eu vou levar muitos anos. Então o sistema circulatório tem a pressão seletiva da distância a ser percorrida. Uma outra questão é o sistema endócrino. Então, o sistema endócrino só pôde evoluir ao longo das gerações e gerações por causa do sistema circulatório. Sem a presença do sistema circulatório para carrear essas moléculas comunicadoras, não existiria um sistema endócrino. Então, aqui a gente vai ver as diferenças entre os grupos, tá? Então, começando pelo grupo que nem possui sistema circulatório. Então, são os porífera, os quinidários, os platelmintes, que não têm um sistema circulatório formado. Eles não precisam levar substâncias em longas distâncias, têm uma parede do corpo muito fina e usam a difusão com eficiência. No entanto, quando a gente entra nos anelídeos, aqui a gente já vê o sistema circulatório aberto, né? Então, poliquetas têm um sistema circulatório aberto, tem corações que impulsionam por esses vasos, só que esses vasos acabam deixando escapar a hemolinfa para uma hemocele. No caso dos anelídeos, a gente tem um sistema fechado. Então, eles têm corações, né, um vaso dorsal contrátil, que vai empurrar o sangue sempre dentro desses vasos aqui, ok? Então, duas diferenças aí. No caso dos moluscos, a gente tem um sistema aberto, tá, que evoluiu para um sistema fechado, no caso apenas dos cefalópodes. Mas a maioria dos moluscos tem um sistema aberto. Então, corações com 3 cavidades, chamados corações tricavitários, e a presença de 3 corações. Um coração sistêmico maior, que circula o sangue no sistema circulatório sistêmico, e 2 corações branquiais, que circulam o sangue entre as brânquias. Então, 2 corações que favorecem a oxigenação e um que favorece a demanda de oxigênio para todo o corpo. Nos artrópodes, o sistema é aberto,
né? Embora eles consigam apresentar até capilares, mas ainda o sistema é aberto. Podem ter vários corações ou podem ter um coração só, né? Então, no caso aqui de uma artêmia, a gente tem esse coração dorsal aqui pulsátil, certo? Então, é um vaso pulsátil que funciona como coração e ele joga o sangue para todo o organismo. Nos crustáceos decápoda, a gente tem um coração bem mais elaborado, de músculo estriado, que, embora apresente ossos aqui, né, porque é um sistema aberto, ele impulsiona por uma rede vascular enorme, que chega até áreas bem distais do corpo do organismo. Nos insetos, a gente tem coração principal, vários corações principais que ficam aqui nessa região dorsal, mas a gente tem corações acessórios na base das antenas, na base das asas, na base das patas, que favorecem a entrada, então, da hemolinfa nessa região que é mais difícil do coração principal conseguir bombear. O sistema também é aberto, né, e mantém a circulação aberta para os órgãos. No caso dos cordados, a gente tem os urocordados com corações simples, tubulares e que batem de forma reversa, então por um tempo ele bombeia para um sentido, no outro tempo ele bombeia para outro sentido. Temos os cefalocordados, que tem um coração tubular na base do trato gastrointestinal, né, com vários vasos pulsáteis. Depois desses cefalocordados aqui, a gente começa agora a ver o sistema dos vertebrados daqui a pouquinho, na próxima parte da aula.